Boa noite a todos. Vamos começar mais um GET, o GET número 29. A gente acabou de ter uma excelente notícia para quem acompanha o GET. Todos os GETs anteriores, eles já foram disponibilizados no YouTube. Então, para quem quiser acessar, é só entrar no YouTube da SPR, vai ter uma playlist lá do GET com todos os GETs anteriores. E desde setembro, a gente também vai ter na playlist do Spotify da SPR os GETs a partir de setembro disponibilizado o áudio. Então fica aí uma opção para quem não consegue sempre assistir nesse horário, vai ficar disponível também offline. E hoje a gente vai ter o tema de infraestrutura digital, HL7, Fire e Daikon. Vai ser o Guilherme Zwicker, ele é neuroradiologista e da Key Factors Consulting. Bem-vindo aí, Guilherme. Fica à vontade. Oi, gente que está escutando a gente, assistindo a apresentação online. Bom, primeiro, esse slide aqui provavelmente já é um slide conhecido, uma figura conhecida nossa de radiologistas. E a gente começa aqui no domínio Daikon. Então, esse é o Hounsfield, na década de 60, passeando na Inglaterra, num parque, teve uma ideia magnífica de conseguir olhar uma caixa por dentro usando o raio-x. Levou essa história para alguns matemáticos e para alguns físicos, e os caras falaram assim, olha, não dá para fazer, matematicamente o custo computacional é imenso, o que você está querendo fazer é uma loucura, mas ele fez e construiu o primeiro tomógrafo com os recursos que existiam na época, e basicamente assim, não dá para fazer com o ser humano. A conta é muito grande para a matriz de cálculo, é muito grande para que você faça isso na mão. Então, aí começou talvez um pouco do problema e um pouco da solução. Em 83, aí, de novo, os precursores da digitalização, que é o Colégio Americano de Radiologia, eles já tinham olhado para essa problemática e falaram assim, olha, não vai dar para fazer isso, tudo bem, a gente está conseguindo computacionar essa história, mas não dá para fazer isso sem padrão, porque cada um vai criar o seu e aí mais para frente ninguém vai conseguir se comunicar um com o outro. Então eles se uniram com a Associação de Fabricantes e propuseram um esquema de transferência digital de informação. Esse esquema foi o ACR NEMA 300, e em 93 ele evoluiu para uma versão já em TCP/IP e mudou o nome para Daikon, que é o que a gente conhece hoje. O Daikon foi evoluindo e daquela versão mais primitiva, em 96 eles acrescentaram o gerenciamento de workflow, que foi um grande avanço. E a partir de 2004 se começaram possibilitou acesso à internet através dos objetos Daikon. Então o Daikon você começa a ter o servidor Daikon. Em 2005 os relatórios foram agregados no formato PDF, que isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, a gente vai falar um pouquinho dessa história. E a partir de 2015 você tem os servidores de renderização que entregam para o paciente alguma coisa com que não seja tão pesado quanto a imagem original. Bom, agora vamos ir um pouquinho mais para a parte técnica, de pensar que das primeiras missões do Daikon aqui era que você conseguisse uma exibição de uma escala de cinza idêntica
né, conforme você estivesse mudando de aparelho, isso fosse conseguir reproduzir de maneira idêntica. Tudo bem, boa noite. E os valores dos pixels são atribuídos digitalmente. Agora, quando você pega o arquivo e você disseca o arquivo, do que é feito o arquivo DICOM? Né? E o arquivo é basicamente um cabeçalho em que você tem informações granulares demográficas do paciente, parâmetros de aquisição, dimensão da imagem, a matriz, referência de cores. E a partir daí você tem um atributo e você começa uma massa de zeros e uns binária para que você pode reconstruir a imagem conforme esse framework no começo. Por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante como a turma pensou isso aqui. Eles pensaram que você vai assinalando em cada um dos seus arquivos, cada uma das suas imagens, o cabeçalho e essa estrutura, e você consegue reconstruir, mesmo se você desfragmentar você perder as referências do arquivo, você consegue reconstruir ele e ele fazer sentido. Isso aqui é muito importante para quem trabalha com manipulação de imagem, que eu acho que cada vez vai ser mais o nosso foco na parte de tecnologia, que é quando você pretende pegar o DICOM e converter a outro formato. Então, por exemplo, você pode usar algum software de manipulação DICOM, tem alguns no mercado, para remover, por exemplo, o cabeçalho. Muitas das vezes, dependendo do que você faz, ou se você converte para esses formatos que a gente vai falar aqui, o TIFF, JPG, GIF e PNG, você normalmente perde o cabeçalho, o que pode ser muito bom, porque você anonimiza a imagem e passa a não ser mais identificável. Então, e é legal aí a gente ver mais ou menos para que serve cada um desses tipos. Então, se você converte a TIFF, por exemplo, ele mantém a qualidade, porque ele não perde em qualidade, que ele não é compressível. O JPG você varia a compressão, o GIF é um formato meio primitivo para animaçãozinha, e o PNG você consegue fazer umas animações um pouquinho de melhor qualidade. Esse aqui também é importante para também que tem debaixo do capô, quais são as matrizes que a gente está tratando. Então, por exemplo, uma matriz tomografia, você tem 512 por 512, uma matriz de uma mamografia digital, ela é muito maior, é de 81 megapixels. Então, tinha uma época que tinha os monitores 4K, que tinham um grau médico, super caros, não sei, eu acho que o preço caiu bastante hoje, mas você tem muito pixel para você reproduzir. E aqui tem um exemplo de algumas imagens de queda da qualidade. Um axial T1, né, da ponderação anatômica, e aí você tem as imagens aqui, uma TIFF, a B é um JPG praticamente compressão desprezível, a outra um pouquinho de perda, mais perda, e até uma perda de 90% fica completamente borrado. Então você pode ir manipulando isso conforme o seu gosto. E aqui para quem está mexendo mais com Python agora, com Machine Learning, você tem a biblioteca de PyDicon. Vocês conhecem outras? Eu conheço mais essa aqui. Vocês conhecem algumas? Você conhece, Igor? Tem a CV2 para visão computacional, mas para DICOM mesmo... O PyDicon, né? Então você pode manipular essas imagens, tirar cabeçalho. Você, por exemplo, usa esse aqui é o Matplotlib para reproduzir a imagem também, quando você quiser uma amostrazinha da imagem. Então você pode usar essa biblioteca. Enfim, o que eles chamaram de DICOM Web é o que eu descrevi agora há pouco, falando desse framework de 2004, o Rendering Service de 2015. Ele usa basicamente a arquitetura
REST, que usa os comandos que para quem é habituado com a internet, conhece, né? Que é o de ler, apagar, atualizar. E interessante, ele já foi pensado também na segunda parte da aula, que é a parte do HL7. Você tem os serviços DICOM e a estrutura de dados ali para pegar ou para enviar a mensagem em XML ou JSON. Então, quando a gente está falando de DICOM, a gente está falando do quê, né? Que tipo de imagem? Esse é o nosso domínio de imagem. Então, nós estamos falando de imagem diagnóstica, eventualmente de imagem de procedimento. Por exemplo, o DICOM também tem framework para imagens de endoscopia, por exemplo, que está no padrão, documentação de evidência, imagem de relatório clínico, e, essencialmente, a ideia aqui é, se eu não posso achar, o problema aqui não existe, eu vou ter que fazer de novo o exame, aí tem uma cadeia de problemas relacionados. Aumenta a radiação, aumenta o custo, o sujeito fica ansioso, demora, sobrecarrega o sistema. Mas existem também a quem se beneficia disso, né? Quem ganha por fazer mais exame, também tem esse viés. Então, mas não é o ideal. O ideal é que você consiga mais ou menos equacionar as coisas, que você tenha ganhos justos para todo mundo e não ficar fazendo coisas à toa. Bom, vamos migrar um pouquinho então para, chegando um pouquinho, saindo um pouquinho do domínio da imagem e se aproximando agora do domínio do HL7. E a gente já vai falar o que é o HL7, mas basicamente assim, a primeira sensação que a gente tem é que o radiologista tem a imagem, mas ele realmente não tem do que é. No máximo a gente costuma trabalhar com uma linha de dados de história do paciente. E isso, evidentemente, compromete algum grau a avaliação da imagem. Então, essa falta de informação clínica, ela é sensível. Bom, vamos mudar de domínio. Agora a gente vai voltar. Essa época é uma época pós-DICOM, em que você tinha problemas de administração do hospital. Então, algumas pessoas preocupadas com a administração hospitalar, essencialmente com entrega de exames, observações clínicas e gerenciamento de logística de hospital, eles acabaram por rabiscar um sistema de mensagens em que você pudesse converter o tráfego de informações interno do hospital em informação útil. Então, eles rascunharam uma versão 1, que depois virou uma versão normativa, que é a versão 2, que depois virou a ser um instituto agnóstico, sem fins lucrativos, chamado HL7. Basicamente, eles funcionam para gerenciar dados, contatos, pedidos. Então, um pedido de ordem, por exemplo, que eu preciso de uma ressonância magnética. Um agendamento, gostaria que tal colega fizesse uma avaliação de um paciente. Observação clínica, registros de faturas, tudo que compete à questão de administração hospitalar estava, de alguma maneira, tangenciando o domínio do HL7. Resumo da ópera, ele virou o padrão clínico mais importante e ele é um padrão da ANSI, que é uma instituição internacional de padrões. Mas ele tem problemas. Bom, o primeiro problema é que ele não é um padrão plug and play. Você tem dificuldade de... se você não tiver uma pessoa que tenha domínio sobre a linguagem
no HL7 do que ele trata, você vai ter dificuldade de saber como você vai aplicar isso no hospital. A versão 2, ela tem um pouco de problema na questão de semântica de campo. Ela não especifica o significado dos campos. E também não contempla imagens ou laudos. Isso nunca foi... né, no começo da história do HL7, não era exatamente a prioridade deles resolverem. Bom, essa aqui, agora, vamos lá, de novo, o que tem debaixo do capô? Agora eu estou mostrando para vocês uma mensagem HL7 V2. Ela é codificada dessa maneira, então ela é codificada num custo computacional baixo, porque você vê uma mensagem com código muito curioso e separada em campos separados por esses tracinhos aqui, que a gente chama de pipes. Então, você tem um segmento do cabeçalho, que é chamado segmento mesh, esse MSH. Depois você tem alguns caracteres de codificação. E a seguir você tem do que se trata a mensagem. Depois você tem um segmento de identificação do paciente, e a partir daí você vai com outros segmentos que são abertos de N tipos para descrever o que você está querendo. Então, por exemplo, esse exame aqui é um resultado, um segmento mesh está identificando que é o resultado de uma observação clínica. Por conta das limitações desse padrão, quer dizer, você consegue entender que ele é um padrão muito interessante se você quiser criar mensagens dentro de um sistema muito controlado. Mas se você começar a imaginar situações em que você precisa transitar esse tipo de informação fora desse ambiente controlado, ou se você mudar o paradigma, você não falar que você está mais olhando agora para o sistema de ponto de atendimento, mas para o paciente, esse sistema vai tender a fracassar. Eles tentaram, nesse ínterim, também criar uma versão 3, que aí era uma versão que é muito usada nos Estados Unidos, que tem uma semântica grande. É uma versão extremamente difícil e no Brasil nunca foi usada. Nunca foi usada a versão 3. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de pular para a versão mais nova, que seria a versão 4, que é a chamada versão FIRE. O F-H-I-R, a gente pronuncia fogo mesmo, FIRE. E a versão FIRE, ela trouxe algumas coisas muito interessantes de princípio de arquitetura e de, digamos assim, capacidade de resolução de problemas que as versões anteriores não tinham. Então, como que foi pensado? Né, eles falaram o seguinte, vamos pensar de novo, então, se a gente tivesse que pensar um sistema de documentação, transmissão de imagem, para a gente fazer um sistema logística de hospital mais moderno e que pudesse contemplar também o paciente fora do hospital. Então, esse sistema, eles idealizaram ele absolutamente baseado na web. É um sistema da regra de Pareto, que é a regra da ervilha lá, né? Quer dizer, a ervilha, você vai dar importância para o que é mais importante. Então, você despreza aquelas coisas que a implementação é mais difícil, te dá menos entrega. Isso é uma ótima maneira de você pensar a questão logística. Priorize a curva ABC. É um sistema extremamente, o FIRE aqui é fast, então ele foi pensado em questão de performance, de reuso, de composição. Ele é um sistema com usabilidade muito maior e ele tem aí que é um ponto. Ele não tem foco mais no usuário hospitalar, ele tem foco no implementador, então ele tem foco no pessoal de tecnologia. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a versão 2, apesar da codificação bizarra que vocês estão vendo aqui, ela é completamente legível por alguém que é da área de saúde.
ela fala exatamente, olha, você está num hospital, você tem um segmento de identificação, você tem um segmento do paciente, você tem uma observação, a observação é sangue, é sei lá, uma gaso arterial e o laboratório é tal. Então, assim, é completamente legível para nós da saúde. O FAIR começa a não ser tão legível, mas ele é muito mais legível para o implementador. O implementador vai pensar muito mais em FAIR do que nós da saúde. Agora, de maneira inversa, o sujeito o implementador fica em pânico quando ele vê uma versão 2. Ele entra em pânico porque ele tem que aprender tudo de novo. E ele não é do hospital, então acontece essa inversão de papéis. Eu comecei a estudar o FAIR pelo FAIR, e o Galisat pelo FAIR. E eu entrei em pânico, falei, isso aqui é impossível eu aprender esse negócio. É muito difícil. Aí quando eu vi a versão 2, eu me senti assim, aquela sensação de reconforto, sabe? Agora eu estou no meu mundo, entendo o que está acontecendo. E é o oposto pro dev da vida. Agora vamos entender um conceito que é um outro paradigma que está na implementação do FAIR, que eu acho que talvez seja um dos conceitos mais importantes aqui, e que faz com que o protocolo seja um quebrador de fronteiras, que é o seguinte. Então, vocês estão vendo aqui a fachada da Escola Grande de São Marcos, que é uma escola que foi construída em 1200, um hospital em Veneza, pegou fogo. O que destruiu a fachada dos caras? O que os caras bolaram em 1485? Era uma fachada nova. Então, por trás é a mesma estrutura, mas você tem essa fachada magnífica, renascentista aqui, que está colada na frente. Então, qual é a ideia do FAIR como fachada? Quer dizer, você tem uma série de sistemas legados que estão incrustados, empedrados nesses sistemas hospitalares. Você tem hoje várias startups criando sistemas que vão ser legados também. E no Brasil, como a gente não usa padrão, todo mundo criando coisas que não vão se conversar. Então você tem uma oportunidade de, sabendo que existe esse mundo em que você tem desconfianças mútuas de todos esses agentes, você vai ter jeito de você transitar essas informações. Então o que você faz? Você gruda um servidor de fachada na fonte, você gruda um servidor de fachada em quem está consumindo os dados, ou então, numa melhor alternativa, você cria uma arquitetura toda em FAIR para você. Isso seria um cenário melhor, a gente supondo que todo mundo vai adotar isso no futuro. E aí a gente vai para uma unidade mais granular de como que você monta esse quebra-cabeça. Então, tudo bem, o FAIR ele funciona como servidores, então que você expõe os seus dados a partir de sistemas legados ou não. Você monta essa transmissão de dados com pequenas unidades lógicas de informação chamadas recursos. Esses recursos são como se fossem pecinhas de Lego, e eles têm comportamentos definidos, localização definida, ele está no servidor, você pega o recurso, você troca o recurso, e ele corresponde a um transporte da menor informação, da menor unidade de informação. Você combina recursos, então, por exemplo, você tem documentos. Né? Aí sim, o documento é uma coisa que o médico entende. O documento é uma porção de informação, isso é mais compreensível para o médico do que uma mensagem. Uma mensagem, olha, uma mensagem é uma coisa transitória, normalmente. Um documento é uma lista de mensagens que faz sentido naquele contexto. E ele tem uma possibilidade de extensão. Então você tem, né, naquela regra de 80-20, você pode não estar prevendo uma situação, você estende e começa a trabalhar com o seu dado para a sua realidade. Bom, também do jeito que o Daikon Web funciona, ele também é baseado nas operações de ler, criar, atualizar e apagar, gerencia documentos, mensagens e serviços. E aí você tem alguns projetos que foram elaborados no mundo
para acelerar a adoção do FIRE. O Argonauta é um projeto que ele teve, na verdade ele tem, é o projeto mais maduro de FIRE, que é um projeto que buscou acelerar e trabalhar com alguns dos principais fabricantes para poder, né, todo mundo migrar para esse protocolo. O que aconteceu, que a gente foi vendo ao longo dos anos, o FIRE é um protocolo já que começou a ser esboçado em 2011, que ele está numa maturidade maior. Então o Argonauta está agregando muitos desses players de saúde em torno dele. Então, cada vez mais a gente acredita que o FIRE deve ser um padrão que você apostaria no futuro. Então, o Argonauta, por exemplo, a Apple é uma signatária do projeto Argonauta. Bom, o Smart on Fire, esse é um outro, esse vale a pena falar, porque eu acho que é um depois do Argonauta, talvez o projeto mais interessante, por isso tem a ver com o agente usuário, né, como você tangencia a questão do FIRE. Então, nos Estados Unidos existe uma maturidade maior para se processar, acessar os dados dos pacientes do que no Brasil. E uma pressão do regulador, você tentar dispor esses dados, mesmo assim você tem os silos de dados, os sistemas legados, quer dizer, você tem uma série de situações lá e que, cedo ou tarde, vão redundar, por conta da digitalização lá, em algum padrão de interoperabilidade a ser definido. Então, sabendo disso, alguns dos fabricantes de prontuário, como o Cerner e o Epic, eles se juntaram com a Universidade de Harvard, obviamente com dinheiro do governo. O governo estava interessado em acelerar o projeto, então Harvard ganhou um projeto, ganhou 15 milhões de dólares para poder tocar esse projeto e para se criar um sistema em que você transacionasse informações entre prontuários, você consumisse informação de prontuário e você entregasse informação pro prontuário. Então, você criou um sistema bilateral de troca de informação. Esse projeto foi iniciado em 2014, ele está numa maturidade bem grande. Vocês acessarem a página Smart on Fire, vocês vão ver o tanto de aplicativo que tem. Então, é esse consórcio que se adiantou ao governo, às regras governamentais, para poder adotar o padrão com mais força. E o projeto Da Vinci, por exemplo, eu acho super interessante, é um projeto que tem a ver com a cadeia de pagamento. Então, ele já é já tem a ver com quem está com a pólvora na mão aí para pagar o serviço. Então, ele tem muito interesse das seguradoras, dos provedores de saúde, como foco de administração de informação. Bom, aqui a gente está vendo um recurso na forma UML, então ele vem assim e ele é transacionado no servidor dessa maneira, com get recurso, né, a partir de um servidor que você tem de exemplo. E aqui no caso então, é um XML como exemplo. Esse aqui é um recurso de fato, é o Imaging Study, mostrado também na forma UML, que é uma forma que você tem de mostrar como você quer criar sua informação, processar sua informação. Então, ela te dá alguns dos ligantes para que ela tenha definição e apoio com outros objetos. São objetos, né? Você considera isso objetos, então você vai montando a sua coleção a partir desses pequenos objetos. Então, esse aqui é um recurso de fato. Se você olhar na especificação, você consegue desenhar o software a partir desse UML. Aqui, de novo, vamos tangenciar uma situação real, em que tudo que eu estou falando vocês possam ver como uma possibilidade. Então, a doutora Sandra, ela deseja ver uma lista de estudos disponíveis do Alexandre. O prontuário dela faz uma requisição FIRE de objetos que são Imaging Study no servidor, disponíveis para o Alexandre. O servidor responde, ela vê a data, o procedimento, modalidade, número de acesso do estudo para cada desses estudos. Essas informações são renderizadas
pelo DICOM. E ele inicia um visualizador de um perfil de meta-interoperabilidade via um outro protocolo IHE que está relacionado à radiologia. Então, ela junta a radiologia com o serviço hospitalar e entrega a informação para o médico. Então, esse aqui seria uma situação em que você está vendo os dois domínios e o metadomínio operando. Essa aqui é uma listinha, então aqui você está vendo, de novo, mais pecinhas de Legos. Assim, tá bom, estamos aqui, Zuiker, aqui é radiologia, né? Então vamos falar do que interessa para a gente. Então, alergia, histórico de condições, pedido do exame, o report, o tipo de exame, a observação laboratorial e o paciente. Então, isso aqui, tudo que eu estou falando, são as pecinhas do Lego que você está montando a sua página FHIR. Então, você pega um recurso alergia, um recurso condição, um recurso ordem de exame, um recurso do report, você monta o seu caso de uso. Isso aqui é o resultado de um desses hackathons de final de semana em que eles pegaram os recursos, foram montando para um perfil de radiologia específico. Então, assim, é factível, por isso que é o FAST. Você consegue, né, com alguma equipe supervisionando, dando esses conhecimentos, pelo menos um framework desses conhecimentos para você consegue pegar essas peças e montar as soluções que você precisa. Então, isso aqui é o resultado de um hackathon. Bom, esse é o último slide da aula. Então, a questão da junção dos dois domínios, amplamente negligenciada por, né, fabricantes de software, fabricantes de equipamentos, fabricantes de coisas, internet das coisas, mas que, no final das contas, os dois domínios vão tender a se juntar em algum futuro. Enquanto mais gente estiver escutando o que eu estou falando, provavelmente mais rápido, menos gente vai demorar um pouco mais, mas a pressão para que se obtenha uma informação de qualidade está cada vez maior. O Ed Hammond, na uma apresentação que ele fez à Duke, acho que um ano atrás, ele citou alguns dos problemas. Então, a gente tem hoje, que eu acho que é uma oportunidade da gente pensar um grupo de trabalho, um subgrupo de trabalho, alguma coisa assim para o GET, que seria o Clinical Decision Support, né? Então, o que é isso? A questão é que hoje você tem uma quantidade de dados que é muito superior à capacidade de interpretação do ser humano. Então, você, de alguma maneira, vai estar junto com a máquina tentando resolver os problemas em prol do paciente. Essa aqui é a minha visão sobre o futuro. É importante o pessoal entender que, por exemplo, inteligência artificial e outras coisas de aprendizado de máquina, ou tudo que a gente está fazendo, na verdade, de novo, a questão é o significado. A gente está trabalhando para o ser humano. Então, a máquina vai estar fazendo uma performance melhor possível para ela e a gente a nossa melhor performance possível para entregar o melhor resultado para quem está precisando. Basicamente é isso. Espero que tenha sido útil para vocês consigam tangibilizar alguma coisa do que estou falando e, eventualmente, a partir de... Eu sei, é muito difícil. Do contrário, o nome está fast, mas não é rápido. Nenhum desses conceitos, quando a gente fala de HL7, normalmente as pessoas não entendem o que é, para que serve, e se é um software, se é uma aplicação, se é basicamente é um guia para você fazer as coisas. Mas ele é muito útil para você pensar, porque ele já foi pensado por esses comitês agnósticos. Situações como as nossas, como, por exemplo, fazer um agendamento. Então, por que eu tenho que voltar para o zero, chamar a minha equipe de novo para fazer um negócio que é comum ao mundo inteiro, igual um agendamento, uma suspensão de um agendamento, qualquer coisa assim? Bom, é isso aí. Muito bom.